vários. Essa lembrança no nome da nossa igreja, da equipe da adoração. Para agradecer a você por ser uma bênção na nossa vida. Pela honra que essa igreja tem de poder ser ministrado por você. Eu sempre falo para ela que quando eu crescer, se eu for metade do que ela é, eu já estou feliz. E eu acredito que isso seja o pensamento de muitos aqui. Então nós queremos te agradecer pela honra, por você ser essa pastora maravilhosa. E que Deus abençoe sua vida, essa nova fase de mãe. Que eu estou amando essa fase. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Eu sou grata, irmãos. Eu sou grata por fazer parte de um pedaço do céu na terra, um pedaço do reino de Deus na terra. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida nesse lugar. Nesse tempo que a gente tem estado aqui nesse lugar. E eu sei que muitas coisas Ele fez e ainda fará nas nossas vidas. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigada pelo presente. Eu sei que nem todo aniversariante tem essa oportunidade, né, de agradecer, mas eu quero agradecer. E quero te convidar também para abrir a sua Bíblia. Te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. A gente vai ler 2 versículos do capítulo 1. Então, o primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 1 mesmo. E a gente vai ler 2 versículos, 17 e 18. Amém, meus irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18. Nós podemos ler? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eli respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Amém? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas pela palavra que é do Senhor? Engrandecido, santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Amém. Meus irmãos, normalmente a gente começa contextualizando, né? Principalmente quando a gente lê tão pouquinho. Mas ao contrário disso, eu quero começar por um conceito. Esse mês de março, que é o mês das mulheres, né? É o meu mês. E nós temos um tema. E o tema é tomando posse da promessa. E eu, quando ouvi esse tema, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o que significa posse, tomar posse, ter posse. O que significa posse? Porque eu costumo dizer que eu passei assim, raspando pelo autismo, irmãos. E às vezes eu preciso de algumas palavras, o conceito delas, para eu entender aquilo que Deus quer falar comigo. Às vezes eu sou literal demais nas coisas, nas palavras. Então eu preciso do conceito para me situar. E isso já estava no meu celular. Eu quando peguei, antes mesmo de eu ver que eu estava na escala. Quando eu vi o tema, ligou uma luzinha e eu fui procurar. Eu achei interessante, porque o conceito de posse, diz assim o dicionário, o IA, né? Que agora quando você joga lá, primeiro vem o IA, não é mais dicionário. O IA diz assim: exercício de poderes inerente à propriedade. Então, posse é você exercitar um poder
que já está sobre a propriedade, certo? Então, eu recebi uma promessa, eu tomo posse dela, porque é inerente a ela o poder que ali está. Vamos tentar esmiuçar isso. Aí, o site Jus, que é da Justiça, ele diz assim: o poder, posse, é o poder direto que a pessoa tem se dispor. Peraí, vamos lá. O poder direto que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e defendê-lo contra a intervenção ou agressão de qualquer que seja. Entendeu nada? Vamos esmiuçar. Tomar posse é você entender que aquilo é seu por direito e você precisa estar disposto a lutar por aquilo. Você conseguiu entender? Então, eu tomo posse de uma propriedade. Eu tenho o poder sobre essa propriedade, mas eu também preciso estar disposta a lutar por aquilo ali. Você conseguiu compreender? Então agora a gente entra no texto e eu espero que você consiga ser esclarecido daquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Talvez a sua pergunta agora seja: o que Ana tem a ver com posse? E a gente já vai falar. É engraçado esse texto do primeiro livro de Samuel, que ele não tem o objetivo de falar sobre Ana. Apesar de falar sobre Ana, ele não tem o objetivo de falar sobre Ana. Esse texto ele começa falando sobre o seu marido Eucana. E aí diz, lá no capítulo 1, versículo 1, você vai ver que ele começa a descrever quem é Eucana. Ele começa a dizer de quem Eucana é filho, de onde que Eucana veio. Começa a fazer um apanhado da vida de Eucana. E já no final do versículo 2, na verdade o versículo 2, ele diz: Eucana tem 2 mulheres. E no versículo 2, Ana entra. E ele diz: a primeira é Ana, a segunda é Penina. E diz ainda: Penina dava-lhe filhos, porém Ana não. Diz também que Eucana, todos os anos, por questão das festas, Eucana, todos os anos, ele sobe a Siló para ofertar ao Senhor, para fazer os sacrifícios ao Senhor. E apesar de Penina ter lhe dado filhos e Ana não, o texto também diz que Eucana oferece ao Senhor uma parte muito maior do que ele oferecia para Penina, por Penina. Ele oferece por Ana uma parte muito maior do que oferecia por Penina, porque ele amava a Ana. E a gente percebe que tem conflito aí, e não é a minha intenção entrar no conflito. Penina provoca a Ana, a gente já sabe dessa história, essa história e Ana se sente humilhada e tal, a gente já conhece essa parte, e minha intenção não é entrar aí. O texto fala que um dia comum na vida deles, na vida dessa família, num dia comum, num dia como outro qualquer, quando eles faziam o que estavam habituados a fazer, que era o dia de subir a Siló para ofertar ao Senhor. Num dia comum, algo extraordinário acontece. E eu quero abrir um parênteses aqui e te falar uma coisa.
coisas extraordinárias de Deus acontecem em dias comuns. Em dias comuns em que você está fazendo o que você faz todo dia, em que você está executando aquele mesmo trabalhozinho rotineiro, o extraordinário para acontecer precisa do dia ordinário, precisa do dia comum, senão vai ser todo dia o extraordinário. Coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Então continue fazendo o comum, porque o dia do Senhor, o dia que Ele escolheu, o Kairos, o dia do alinhamento do céu e da terra, Ele chega. O dia do cumprimento da promessa chega. E o texto diz que Ana não só está, mas ela declara que ela é angustiada de espírito. Isso é forte, né, irmãos? Mas o que eu acho interessante, o que me pegou nesse texto, dentre algumas outras coisas, é que o texto diz que, apesar de estar e ser. E aí você pensa, pastor Elaine, qual é a diferença em estar e ser? A diferença é que um é verbo. Você pode estar agora e daqui a pouco não está mais. O outro é condição. Esqueci o nome. Cadê os professores de português aí para me dizer? Esqueci. Tem uma ali. É? Português? Manda. Fala para mim. Advérbio de tempo? É de tempo? Estar? É uma condição. Você está é definitivo. Então ela não só estava, mas diz que ela era angustiada de espírito. Mas apesar dela ser e estar, o texto diz que ela toma uma decisão. A decisão que Ana toma no meio desse momento terrível dela ela se levanta e vai orar. Ela se levanta e vai orar. E enquanto ela orava, em total desespero, ela é interrompida pelo sacerdote Eli, que vendo a forma como ela estava, chorando, se balançando, desesperada, ele acha que ela está embriagada. E Ana diz para ele, não é o caso. Eu não estou sob efeito do álcool, porque eu não consumi álcool. Eu estou com meu coração profundamente triste e sem esperança, me derramando aos pés do Senhor. E essa é bem a tradução da Elaine, que desse jeito aí não está no texto, né? O texto diz que a partir dessa confissão ao sacerdote Eli, ele libera uma palavra sobre Ana. E algo bem simples, não tem gritaria, não tem nada forçado. Ele só diz que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O texto diz que Ana agradece pela palavra e toma posse. Lembra o que significa posse? Vou ler de novo para você. Tomar posse é entender que aquilo é seu por direito e você está disposto a lutar por aquilo. Aí, como que você sabe? Talvez você pergunte, como que você sabe que ela tomou posse? Muito simples, o texto também me responde, me dá base para eu entender que ela tomou posse. O texto diz assim: Ana seguiu, é o texto proposto para nós essa noite. Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não estava mais abatido.
Aquela que era angustiada de espírito, agora já não mais é. Aquela que estava profundamente entristecida, agora ela consegue comer e se alegrar em estar no meio da sua família. Por quê? Porque tomar posse é entender que aquilo que Deus te deu, mesmo que ainda não tenha chegado, é seu por direito. E você vai ver a concretização daquilo que Deus disse que te daria, mesmo que demore. É tomar posse. É tomar posse. É entender que é seu, porque Deus disse que é seu. E se Ele disse que é seu, Ele no momento certo, no momento oportuno, Ele vai entregar na sua mão. É isso. E a minha pergunta diante disso tudo foi: como que eu posso tomar posse? Como que eu posso tomar posse da promessa de Deus? E aí Deus me deu 4 pontos. 4 para a gente conversar essa noite. O primeiro é: quem fez a promessa? Você sabe quem Ele é? Sabe do que Ele é capaz de fazer? Você conhece quem te fez a promessa? Ontem, enquanto eu estava fazendo o almoço, eu ouvi uma analogia. Eu normalmente coloco um podcast, uma pregação, um negócio para ouvir enquanto eu estou fazendo o almoço. Enquanto eu fazia meu almoço, eu ouvi uma analogia que eu achei muito interessante. Eu falei: cabe na pregação de amanhã. E é uma suposição, tá? Digamos o seguinte: você me convida para ir na sua casa almoçar. Você me faz o convite, me diz o dia e hora que eu tenho que estar na sua casa. Quando eu chego na sua casa, o banquete já está pronto, a mesa está posta, e você fez o seu prato principal, aquilo que é a sua especialidade, aquilo que você domina. E por acaso, é frutos do mar. Tudo que você colocou na mesa tem frutos do mar. No arroz tem uma caldeirada, tem um pirão, tem tudo de frutos do mar lá na mesa. Eu chego na sua casa e você me convida para sentar à mesa. Só que quando você vai me servir, você descobre uma coisa: eu sou alérgica a frutos do mar. Não tem nada nessa mesa que salve. Qualquer coisa que eu comer, eu posso morrer. Por quê? Porque você não tem intimidade comigo a ponto de saber o que eu normalmente como, o que eu não como. Porque você também não teve interesse em perguntar, apesar do convite, você não teve interesse em perguntar qual o alimento que eu como, que eu gosto. Podia ser só ovo. E eu adoro realmente. E não sou alérgica a frutos do mar, tá, irmãos? Pode convidar de boa. É só uma suposição. Só que você não teve a preocupação em descobrir, em tentar saber. E assim acontece muitas vezes com Deus. A gente convida Ele para a nossa casa, a gente convida Ele para fazer parte da nossa mesa, a gente convida Ele para fazer parte da nossa vida, mas a gente não sabe como agradá-lo, porque a gente não conhece Ele. A gente não teve o pensamento de perguntar, de tentar descobrir, de ler e saber quem é esse Deus. E aí a entrega
pode até ser a melhor entrega, porque é aquilo que estava no seu coração. Mas o coração do homem é enganoso, meu irmão. O que Deus quer de você é aquilo que é perfeito. E quantas vezes, meus irmãos, a gente recebe uma promessa de Deus? Quantas vezes a gente recebe algo da parte de Deus? Deus diz que vai fazer, mas a gente não sabe a capacidade que o nosso Deus tem. A gente não conhece o tamanho do nosso Deus. A gente não tem ideia, porque a gente não entra no nosso quarto, a gente não ora, a gente não está em secreto com aquele que vem em secreto, a gente não tem relacionamento com ele. A gente agora tem fast food de relacionamento, é um minutinho aí, e daqui a pouco, quando eu estiver menos cansado, eu dou mais alguma coisa para Deus. E Deus está querendo uma inteireza de coração. Deus está querendo você por completo. Deus não quer só um momento. Deus não quer só uma característica. Deus quer inteiro. É inteiro. E aí, na segunda-feira, a gente estava na aula do CAB. E a professora, ela estava falando sobre o primeiro versículo de Gênesis. E ela ficou bastante tempo no primeiro versículo. Na transliteração, né? No princípio criou Deus. E ela dizia: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E ela disse que esse bará, não sei, ele significa criar do zero. Ele significa criar sem que nenhuma substância ou matéria exista. E esse bará está só lá no início do Gênesis, quando ele fala sobre o poder criador de Deus. O Deus que criou tudo a partir da sua palavra. Quando nada existia, ele chama a existência aquilo que não existe. E tudo que não existia, ao poder da sua voz, se manifesta. Vem para fora, meus irmãos. É lindo demais, porque Deus disse: haja luz, e houve luz. A luz não titubeou a ouvir a voz do Senhor. Ela veio, ela se manifestou, ela apareceu. Deus disse: haja uma porção seca, e a porção seca apareceu sem que nada houvesse. Ele chamou a existência as águas. E ele disse: haja separação entre a terra e a água. E haja separação entre as águas e águas. E a minha cabeça quase explode, porque eu fico imaginando água condensando e virando nuvem, água salgada indo para o mar, água doce indo para o rio, águas doces indo para o lençol freático. Tudo ao ouvir a voz do Deus Criador. O Deus que com uma palavra, tudo criou. E tudo que existe foi obrigado a ouvir a voz e manifestar a sua glória. Ah, meus irmãos, é esse o Deus que nós servimos. Não tem o quê? Não tem quem resista à voz do Senhor. Você consegue imaginar
rochas, ouvindo a voz de Deus e se manifestando e aparecendo do nada. Esse é o Deus que nós servimos, o Bereshit Bara Elohim, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que criou tudo a partir de uma palavra: haja. É esse o Deus que nós servimos. E já foi dito aqui essa noite: haveria alguma coisa impossível para esse Deus? Haveria alguma coisa que Ele não poderia fazer? O Deus que dá ordem e tudo é obrigado a ouvir e se manifestar e aparecer e surgir. É engraçado que enquanto eu pensava nesse tópico, ainda ontem, quando eu estava na minha cozinha, cozinhando, e é impressionante, né? Como que Deus costuma se manifestar nas cozinhas. E eu me lembrei de um cantor antigo, Luiz. Mas antigo com força. E eu me lembrei de uma canção. Deixa eu ver se eu... Vai cantar comigo, né? Esse senhor, ele já era velho quando eu era criança, irmãos. Imagina hoje em dia. Mas tem uma voz linda, linda, linda demais. Vitorino Silva, Luiz. Fui lá embaixo, não fui? Fui. Só raiz agora, irmãos. Só raiz, mas raiz. A canção é mais ou menos assim: és orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és o raio de luz sobre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado no espaço, és o braço que me une os céus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face alegre remido, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. E no segundo refrão ele diz: és a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. No deserto, ó Deus, és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus. Irmãos, você precisa conhecer esse Deus para cantar uma poesia tão linda. Você precisa conhecer esse Deus para escrever versos tão lindos. Procura aí no seu YouTube quando chegar em casa, que você vai ver Dignidade encantando, tá? Vitorino Silva é o nome do senhorzinho. Mas eu me lembro da minha mãe cantando essa canção, e eu cresci ouvindo quem Deus era a partir da canção que a minha mãe cantava. E você precisa entender, você precisa conhecer quem é esse Deus, porque quando Ele fizer a promessa e ela for grande demais e não condizer com a sua
a fazer. Mas, irmãos, para saber, precisa conhecer. Precisa se relacionar. Precisa ver Ele se revelar através da sua palavra. Você vai descobrir aqui que Ele é refúgio e fortaleza, que Ele é torre forte, que Ele é a cura, a paz, o refrigério, a justiça. Ele é provisão, Ele é o general, Ele é consolo, Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso, o leão da tribo de Judá. Ele é amor, Ele também é o nosso Pai, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho, que nos ama, que nos ama. Ele é o que você precisar que Ele seja, na hora que você precisar que Ele seja. Você consegue compreender isso? Ele é o que você precisar que Ele seja, na hora que Ele precisar que Ele seja. Então, diante disso, haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para esse Deus que nós servimos? Nada é impossível para o Senhor. Não há um lugar onde Ele não consiga chegar. Não há doença que Ele não possa curar. Não há lugar longe demais que Ele não vá, meus irmãos. Ele é. Ele não prometeria e não cumpriria. Mas só vai saber, só vai conhecer, só vai saber aquele que conhecer e estiver disponível para Ele. Disponível para viver. Disponível para estar. O segundo tópico que eu separei é fé. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, versículo 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ana recebeu a palavra e creu, e não houve dúvida no seu coração, apesar das impossibilidades. E as impossibilidades eram muitas. Ana tinha algumas questões. Idade, a principal, né? Ela era estéril, e além de ser estéril, ela era velha. E eu acho que eu já falei aqui alguma outra vez, mas os homens, eles produzem as suas células germinativas durante a vida toda, depois que maturam, né? Depois da adolescência. As mulheres não. As mulheres nascem com todas as células germinativas dela. Então, se a mulher tem 10 anos, as suas células germinativas têm 10 anos. Mas se ela tiver 50, as células vão ter 50. E por ter 50, a gente sabe que depois dos 30 é só ladeira abaixo. A mulherada... Irmãos, quem é da área da saúde aqui? Saúde. Pessoal que é da área da saúde sabe, né? Depois dos 30, hormônio já não funciona como funcionava. É ladeira abaixo mesmo. Mas deixa isso para outro momento, né? A gente não está aqui para falar nisso. Então, se as células dela têm 50 anos, está tudo envelhecido também, conforme ela. Então, a predisposição de uma doença genética, no caso de uma gravidez, é muito grande. É uma gravidez de risco por conta de uma porção de outras coisas. Então, há em Ana uma série de questões que bloqueiam e impedem ela de gerar. Agora já não é mais só ser estéril. Tem a idade, tem as doenças, tem uma porção de coisa. E aí... é engraçado que
apesar das impossibilidades, Ana toma posse dessa palavra, daquilo que ela recebeu de Eli, e ela crê. Mas se a gente precisa sempre voltar no primeiro ponto. Ela crê porque ela sabe quem é o Deus dela. Ela crê porque ela sabe quem fez a promessa. Ela crê porque ela sabe que Ele é fiel para cumprir. A gente tem uma outra coisa que é muito importante. Você só tem fé em quem você confia. E você só confia em quem você conhece. Olha como que é complicado isso. E mesmo assim, às vezes, a gente não confia tanto em quem a gente conhece. E aí, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35, diz que os discípulos, Jesus faz um convite para os discípulos. Vamos atravessar para o outro lado. Eles entram no barco, e está todo mundo ali dentro do barco, e de repente vem uma tempestade, uma grande tempestade, que o barco quase vai a pique. Jesus está dormindo, o texto diz que Jesus está dormindo. E eles, desesperados, eles começam a chamar por Jesus. Você não se importa? A gente vai perecer. O texto diz que Jesus... É engraçado como que é a prioridade de Jesus. Ele poderia ter chamado a atenção dos discípulos primeiro. Mas Jesus primeiro acalma a tempestade. O texto diz que Jesus olha para o vento e diz: aquieta-te, acalme-se. E depois ele olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé, vocês têm fé nenhuma. E de fato, vocês não me conhecem. E de fato, eles não conheciam. Como assim não conheciam? Eles conheciam o Jesus que curava o cego, que curou o cego, que curou o paralítico, que curou o leproso. Eles conheciam o Jesus que expulsou demônios. Eles conheciam o Jesus que olhou para o homem que tinha a mão mirrada e mandou que ela voltasse ao normal, e ela voltou ao normal. Mas eles nunca tinham visto Jesus dar ordem para alguma força da natureza. E aí eles olham para aquilo tão assustados, e a única coisa que eles conseguem dizer é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E já que a gente está lá na antiguidade, Luiz, se Marilene Santiago tivesse nesse lugar, nesse dia, ela ia cantar assim: Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Ele tem poder sobre doenças. Ele tem poder sobre demônios. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Jesus. E a maior das promessas Ele fez a nós. Como já foi dito aqui, Ele vai voltar para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos também.
E você precisa crer, meus irmãos. Você precisa confiar na palavra do Senhor, mesmo que pareça improvável e impossível. E aí o terceiro ponto, e eu já caminho para o final, em nome de Jesus, é se posicionar. O texto diz que Ana está triste e amargurada, mas mesmo assim ela se levanta e ora. Mesmo assim ela se posiciona. Mesmo assim ela faz o que ela precisa fazer. Mesmo assim ela está no lugar que ela precisa estar. Mesmo assim ela se posiciona. Lembra o que significa posse? Vou ler para você de novo. É você entender que aquilo é seu por direito e você tem que estar disposto a lutar por aquilo. Ana entende isso. E ela se levanta e vai orar. Ela se levanta e vai buscar. Ela se levanta e vai clamar. Ela se levanta e se posiciona. E aí, enquanto Deus falava no meu coração sobre isso, eu me lembrei de um texto de Números 24:9. Eu queria pedir o pessoal da projeção para já preparar o vídeo. É rapidinho, segundos. O texto diz assim, quero que você tenha bastante atenção nesse texto. Como leão, o meu povo se agacha e se deita. Como leoa, quem tem coragem de acordá-lo? E na hora eu fiquei assim, igual vocês estão olhando para mim. Que isso, Jesus? E aí a gente vai entender, né? Pessoal mais antigo sabe que eu gosto. Eu sou viva natureza mesmo. Quem me conhece sabe. Sabe que eu gosto de bicho? E eu fui parar para entender. O leão, ele se agacha e deita e dorme tranquilo. Sabe por quê? Ele sabe quem ele é. Ninguém vai chegar até ali. Ninguém vai ousar chegar até ali. Mas ele diz: como leão, o meu povo se agacha e deita. Ou seja, sabendo quem é, ele se deita e descansa tranquilo. Mas aí o texto continua, irmãos. Aí ele diz: mas... Aí o texto põe um ponto e vírgula, né? E diz assim: como leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Aí eu vou te situar. A gente sempre acha que o leão é... A gente sempre acha que o leão é o que manda no negócio, né? E ele manda mesmo. Só que quem zela, quem caça, quem briga, quem cuida, quem vigia, quem tá ali, ó, à espreita, é a leoa. Tem mulher aqui? Esse mês é mês das mulheres. Quem você tem sido? Você tem sido essa leoa que o inimigo olha para sua casa e não tem coragem de passar por perto, porque ele sabe que ali tem uma mulher que ora, ali tem uma mulher que entra no quarto e quando ela dobra o joelho, ela vence qualquer batalha, porque Deus é com ela. Quem você tem sido? Você tem sido a leoa que está à espreita, só observando o que está acontecendo, vigiando a sua casa, a sua família, quem se aproxima, quem chega. Você tem sido essa? Sagaz, esperta, que nesse tempo a gente precisa ser mulher. Ou você tem sido um avestruz? Sabe que o avestruz é o animal mais medroso do mundo? De todos. Com aquele tamanhão todo que ele tem. É o mais medroso. Ele fica tão desesperado que ele se assusta com uma borboleta e é capaz de, por causa de uma borboleta, enfiar a cabeça na terra.
de medo, de desespero. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Antes de passar, só para você ter um entendimento de quem a leoa é. Esse vídeo, eu não sei se vai dar para ver com perfeição. Ele mostra um safari na África. E o bando, peraí para soltar. O bando de leões jovens estão brincando. E o pessoal do safari percebe que eles estão brincando e meio que cercam eles para observar, para tirar foto. Porque, né, leão não é toda hora que você encontra. E quando você encontra um grupo tão grande. E aí é interessante que você vai ver primeiro a leoa. Eles estão tirando foto e ela chega fora de tudo que está acontecendo. O fotógrafo leva um susto. E ela olha para ele tipo, se eu quiser eu acabo contigo agora. E depois vocês vão ver que quando ela vê que está tudo bem, ela deita e fica quietinha no canto dela. Mas vamos, assiste aí. Dá para ver? Dá para apagar isso daqui? Dá para ver, irmãos? Tá vendo? O negão, olha ela. Ele ainda nem viu. Pense no negão que ficou branco agora. Esse daí. Observa agora. Os filhotes. Eu não sei se vai dar para ver, mas tem uma seta apontando para ela lá atrás. E ela se deita. Porque está tudo bem. E aí, mulheres? Vocês têm sido leoas. Aquela leoa, ela está à espreita. Ela está vendo, ela viu que o grupo chegou. Poderia ser perigoso para ela. Ela fez questão de dizer: já vi você, hein? Estou aqui. Ali, você não toca. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje, nessa noite? Precisamos nos levantar como leoas. Precisamos nos levantar como leoas. Como aquelas que cuidam. Como aquelas que zelam. Como aquelas que se posicionam. Como aquelas que estão à espreita, vigiando a nossa casa. Para que o inimigo, quando chegar, ele não tenha a ousadia de passar no nosso portão. Porque a gente está no lugar onde a gente tem que estar. E dentro da casa da gente, quem manda é a gente. E se a gente tiver que dizer para o inferno, sai em nome de Jesus, a gente se reveste de autoridade e diz, e ele é obrigado a sair. Leoas, aquelas que estão posicionadas. Mulheres que estão posicionadas, que aguardam a promessa, mas que oram ao Senhor e que se posicionam como devem. Não aquelas que estão perdidas, perdendo seu tempo nas bobagens da vida. Não estou dizendo que você não tenha que passar por esse tempo. Eu estou dizendo que a gente tem perdido muita guerra. Porque ao invés da gente estar posicionado como leoas, a gente está olhando o tempo passar nas redes sociais. E eu finalizo a minha fala dizendo para você, mulher, é tempo de se levantar. É tempo de se posicionar. É tempo de sair da prostração. De sair do reino da coitadolândia. Sabe? De se posicionar, de se levantar e entender a força que você tem. A força que Deus te deu. E por último, o último tópico é tomar posse. Você pode se colocar de pé. O texto diz que Ana saiu dali, comeu, mudou seu semblante e já estava diferente. E
É engraçado que Ana toma posse disso. E ela vive a promessa. Ela vive a realização da promessa. Porque ela age. Ela sai dali. Ela se posiciona. Ela crê. Ela tem fé. Ela sabe quem é o Deus dela. Mas ela também toma posse e vive. Deus disse para ela: você vai ter um filho. E ela não ficou esperando o Espírito Santo. Ela chegou em casa e foi fazer o filho que ela queria. É sério, irmãos. Ah, pastora, onde que está escrito? Está dizendo que ela teve Samuel. Se ela teve Samuel, é porque ela teve que fazer Samuel. É sinal de que tudo mudou. A perspectiva de Ana mudou. Nós precisamos, irmãos, saber quem Deus é, porque é Ele que promete, é Ele que cumpre. Nós precisamos ter fé nele. Nós precisamos também nos posicionar como quem Deus quer que sejamos. Entender quem nós somos no reino de Deus e quem nós somos nessa terra também. Nos posicionar como leoas que estão ali, prestando atenção em tudo na nossa casa, intercedendo pelo nosso lar. Mas a gente também precisa fazer o que precisa ser feito. Deus disse que você vai ter um filho, vai namorar para ter um filho, como Ana fez. Deus disse que você vai ter um carro, vai tirar a habilitação. Deus disse que você vai viajar às nações, vai tirar um passaporte. Mas não fica choramingando, não. Faz alguma coisa, reage à promessa de Deus. Reage, se comporte como se Deus já tivesse feito. Se comporte como se Deus já tivesse realizado. Vamos adorar o Senhor. Eu não sei se entrou alguém aqui nessa noite que, por aguardar a promessa por muito tempo e achou que estava demorando demais, se perdeu pelo caminho. Ou alguém que nunca tenha sido cristão. Tem alguém assim? Alguém que por algum motivo tenha buscado outros caminhos? Tem alguém? Não? Todos somos cristãos? Todos somos cristãos? Amém. Que você vá para casa com essa palavra. E que você se lembre das promessas que Deus te fez. Que você se lembre do que Deus disse que ia fazer. Porque não depende de você. Ele pode. Ele tem poder para fazer. Nada do que você possa imaginar é empecilho para Deus realizar a promessa que Ele fez na sua vida. E se Ele prometeu, como a canção que foi cantada, Ele é fiel
para cumprir. E Ele não é fiel a mim e a você. Ele é fiel à palavra dEle para fazer cumprir. Que Deus abençoe a sua vida e seja com você em todo o tempo. E que você se lembre das promessas dEle e tome posse. Que você entenda que é seu por direito. O texto bíblico diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor. Meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Quarta-feira estaremos aqui, sob a liderança da Rede de Mulheres, durante todo esse mês de março, mês das mulheres, tomando posse das promessas do Senhor. Eu tenho um recado para dar a vocês e nós vamos para a nossa casa. Quinta-feira, agora, às 19 horas, eu estou aguardando aqui no MIPA todos os líderes de rede de propósito e todos os nossos obreiros, ok? Aqueles que são diáconos, cooperadores, presbíteros, evangelistas, todos aqui às 19 horas para a nossa reunião de liderança. Dia 21/3, o nosso irmão diácono Hudson pediu para avisar que nós temos o culto dos homens. Vai ser um culto bacana, especial, nós vamos fazer um trabalho bem diferente ali no nosso estacionamento. Então nós estamos aguardando os homens da nossa igreja aqui no dia 21/3, 19 horas, Hudson, ou 19h30? 19h30, dia 21/3, coloca aí na tua agenda, nós estaremos aqui. Próxima terça-feira agora, para quem está chegando novo na igreja, pastor, eu estou vindo aqui, eu quero ficar, tem classe de integração, não é isso, Anderson? Próxima terça, às 19h30, aqui na igreja, eu estou esperando você. Eu quero imprimir no teu coração a identidade da nossa igreja e receber você aqui com muito carinho, tá bom? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer, para dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal, pelo poder que é no nome precioso de Jesus. A Júlia me lembrou agora que tem conferência das mulheres, é próximo domingo, é isso? Dia 23, às 9 da manhã e às 18 horas. Nós estaremos reunidos aqui, você não pode deixar de estar com a gente. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: